satisfação grande estar aqui. Em menos de 2 meses, nesse mesmo local, nesse mesmo hotel aqui em Belo Horizonte. Vou até falando com o colega do sindicato, e em menos de 2 meses, pasmem, já estávamos reclamando 2 meses atrás das coisas, né? As coisas pioraram muito mais nesse pequeno espaço de tempo, algo realmente inacreditável. É uma satisfação grande para mim sempre debater o Poder Judiciário, no qual trabalho e no qual é constante foco da entidade que eu faço parte, que é a Associação Juiz para a Democracia, entidade de juízes que tem 25 anos de idade e que defende, nesses seus 25 anos, intransigentemente a democratização do judiciário, o que significa transparência do judiciário, nas questões administrativas, nas questões jurisdicionais, nas questões remuneratórias, a abertura do judiciário para a sociedade civil, para os movimentos sociais, o diálogo. Né? Esse termo, como a doutora Júlia falou, para a democracia às vezes pode causar uma estranheza. Né? Por que para a democracia? Existem juízes que não são para a democracia. Mas quando se criou essa entidade, né, a JB, ela tinha um forte cunho ideológico. A nossa democracia, temos um modelo de democracia a defender, que é um modelo de democracia de alta intensidade, que, diga-se de passagem, é o modelo da Constituição. Temos que defender a Constituição, temos que, infelizmente, ter uma associação para defender a Constituição, porque é difícil, né? Coisa rara. Está fora de moda defender a Constituição. Muito bem. Quando a gente fala, e vou falar aqui hoje de judiciário mais uma vez, a gente fala problematiza algo que está inserido numa questão muito maior, que é a questão da luta pelos direitos. Né? O judiciário está na luta pelos direitos, como eu falei aqui há 2 meses atrás. O que é luta? E quando eu falo luta pelos direitos, eu estou falando de luta por demandas sociais. Né? Boa parte de vocês estão em sindicato, lutam, militam em entidades sindicais, vocês constantemente demandam, formulam demandas. Né? E essas demandas se transformam em direitos. Então esta é a luta pelos direitos. Né? Transformar as demandas, o reconhecimento dessas demandas pelo Estado em forma de direitos. Portanto, direito, quando eu falo em direitos, não estou falando um fim em si mesmo, mas um instrumento de lutas. E essa luta pelos direitos, rapidamente vou falar aqui, tem 2 momentos distintos, cronologicamente distintos, inclusive, mas que estão interligados. Um deles é o momento do judiciário, no qual vou falar. O primeiro momento é a luta pela escrita desses direitos, ou seja, para que determinadas demandas da sociedade sejam reconhecidas pelo Estado brasileiro em documentos escritos, do qual a gente conhece como as leis. Então, o direito brasileiro é um direito, tal como nos povos ocidentais, prevalentemente escrito. Então, você luta para que aquela sua demanda seja reconhecida num documento escrito. Um exemplo mais claro disso é a luta pelos direitos em torno da Constituição de 88, Constituição tão combatida nesses últimos tempos, inclusive nesses 2 últimos meses, né, da última vez que eu estive aqui. Essa luta começou na ditadura, via movimento estudantil, via movimento sindical. Vamos lembrar as greves do ABC, que ocorreram do ABC Paulista, lá nas indústrias automobilísticas, greves que ocorreram no final da década de 70 e que no final das contas levaram aos direitos sociais que hoje conhecemos e que, volto a dizer, hoje estão sendo veementemente combatidos. Mas também existiu a luta durante o trabalho da Assembleia Constituinte, em 1986, 1987, 1988, né? Diferentemente das Assembleias Constituintes da nossa história, essa última Assembleia Constituinte teve sim uma intensa participação da sociedade civil. Daí, talvez porque a nossa Constituição é tão combatida pelas elites, né? Porque nunca se teve uma Constituição que se ouviu tanto a sociedade civil, muito embora esteja longe de ser uma obra perfeita. Pelo contrário,
crítica tem que ser feita, mas não a crítica que estão fazendo. Muito bem, mas a luta pelos direitos tem um segundo momento, que é a luta pela leitura dos direitos, ou seja, temos documentos escritos em forma de leis que serão lidos. Como esses documentos serão lidos? Ou seja, como as leis, como os direitos presentes nos documentos escritos serão lidos, interpretados, serão aplicados. Qual é a leitura que vamos fazer desses direitos? E aí é que o judiciário entra, né? Afinal de contas, o que é um processo? Um processo é uma relação que decorre de um conflito em que as partes querem que o juiz faça uma leitura do direito, né? Eu tenho direito, não. Cada um diz que tem aquele direito, o juiz vai ver o conflito, vai ler o direito naquele caso concreto, ou seja, ele vai interpretar o texto legal, né, escrito, e vai aplicar esse mesmo texto legal. É isso que no campo jurídico nós chamamos de aplicação concreta do direito, né, a aplicação do direito ao caso concreto. E o problema, a doutora Júlia falou muito bem aqui, é que, de modo geral, lógico, tudo comporta exceção, então tudo que eu vou falar aqui é em modo geral, a leitura do direito como um todo, seja pelo Estado, inclusive judiciário, seja por toda a sociedade, por toda a sociedade autoritária que nós vivemos, é uma leitura evidentemente conservadora. É uma leitura que coloca acima de tudo o direito individual, especialmente a propriedade individual, prevalecendo sobre qualquer outro direito. Esquece o fim emancipatório que o direito tem. Esse fim emancipatório está determinado na Constituição. A Constituição diz que é o objetivo do Estado brasileiro construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Ele está mandando que sejamos solidários e que, portanto, o juiz aplique o direito lendo, prevendo, objetivando essa solidariedade. E a leitura de direitos é uma leitura conservadora. Vamos lembrar que temos a quarta maior população carcerária do mundo, formada basicamente por pessoas negras, pessoas moradoras das regiões periféricas, acusadas também, como tão adiantado pela doutora Júlia, acusados de crime contra a propriedade individual, né? A cadeia está vazia de crime contra a propriedade pública, embora também não seja simpático a cadeia para a propriedade pública. Eu não sou simpático à cadeia como um todo, né, ideologicamente falando, mas há esse fato, né, porque há seletividade do sistema político brasileiro e que nos leva a ter a quarta maior população carcerária do mundo. Basta olhar para uma cela, você verá que esta cela tem cor e tem classe social. Temos também movimentos sociais criminalizados, temos também reintegrações de posse dadas em favor de uma única pessoa, de um único proprietário, contra uma coletividade de índios que luta pela demarcação, contra a coletividade de sem terras que luta pela reforma agrária, contra a coletividade de sem tetos que luta por uma reforma urbana. O que é isso? Isso é uma leitura individualista dos direitos, é uma leitura conservadora dos direitos. Temos também uma leitura machista dos direitos. Vamos lembrar de tantos casos de vítimas que são vítimas de estupro, que são ouvidas como se fossem réis, né? Como se fossem, na verdade, as praticantes do delito. Típico de uma sociedade individualista, individualismo esse que inevitavelmente leva ao sexismo. Então o que está acontecendo com o judiciário? Qual é o problema do judiciário? Eu acho que poderia ficar falando aqui a manhã inteira sobre o que tem acontecido com o judiciário brasileiro. Quando eu estive aqui na última vez, eu ressaltei muito a questão da lei que rege a nossa magistratura, que é uma lei da ditadura, que torna a carreira da magistratura hierarquizada até hoje. Eu sou juiz, sequer um juiz pode votar para presidente do seu tribunal, né? Então, que falar do servidor que dentro dessa maldita hierarquia está ainda abaixo, né? E o que falar do cidadão ter alguma participação na gestão do judiciário. Mas isso há outros problemas, há também o excesso de litigiosidade que decorre, excesso de litigiosidade não, melhor dizendo, a explosão da litigiosidade que decorre de um
um quadro de violação de direitos. Pra vocês terem uma ideia, grande parte das ações do Brasil, 95%, ou envolve o Estado, ou banco ou telefonia. Então, o que congestiona, 95% é o índice certo, né? Não é figurado, esse é o índice verdadeiro, e que congestiona o judiciário, e que, por exemplo, leva um juiz a aplicar o direito ou sentenciar processos burocraticamente, levando essa situação que a doutora Júlia falou, o juiz nem lê o que a parte escreveu, né? Porque ele tem 12 processos para sentenciar naquele mesmo dia, o que no mundo ideal deveria ocorrer por mês e não por dia. Né? Eu digo isso 12 processos porque eu sentenciei 12 processos na segunda-feira passada e eu fiquei conversando com a minha assistente sobre isso. Né? O que estamos fazendo de errado, meu Deus do céu, para sentenciar 12 processos no único dia? Está tudo errado. Mas eu vou falar de um outro déficit democrático aqui, que eu vou focar, que é o déficit na composição do Poder Judiciário. O problema da composição do Judiciário é um déficit democrático. 65% da magistratura brasileira é masculina, 65%. 35% apenas da magistratura é de mulher, né, formada por mulheres. Eu pensei em fazer um PowerPoint aqui para colocar os números, mas diante dos últimos dias eu fiquei meio com medo. Melhor, tem que ser bom para fazer isso, né? Tem que ser bom. Eu reconheço que eu não sou bom para isso. Não vou fazer PowerPoint. Mas, então, tem de gravar na memória, pessoal. E pior, né? Quando você chega no tribunal que é na segunda instância, apenas 21,5% de juízas. Nos tribunais superiores, que são os ministros e as ministras, 18,4% de mulheres, apenas. Mas a questão racial é ainda mais grave. Mais grave por dois motivos. Primeiro, porque a questão de gênero, embora seja gravíssima, evidentemente, nos últimos anos tem melhorado, ainda que de forma bastante lenta. Então, hoje, nos concursos da magistratura, em boa parte, eu não tenho os dados, mas pelo menos de vista, eu dou aula para juízes iniciantes pelo Brasil, você já vê que existe um equilíbrio. No meu concurso, que foi há mais de 10 anos atrás, passaram mais mulheres do que homens, por exemplo. Então a coisa tem melhorado de forma bastante devagar, mas tem melhorado. A questão racial nem melhorado tem, né? E os números são ainda piores. 98% dos juízes brasileiros, num censo formulado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o censo que coletou esses mesmos dados em relação às mulheres e aos homens, esse mesmo censo do Conselho Nacional de Justiça, realizado em 2013, revelou que 98% dos juízes brasileiros não se declaram pretos ou indígenas. Né? Ou seja, o que temos? Um judiciário masculino e um judiciário branco. Esse é o símbolo do judiciário. Qualquer juiz, boa parte dos juízes que vocês vão se deparar, infelizmente, este será o judiciário. Ora, aí você pode perguntar, um estudante de direito, ingênuo, pode perguntar qual o problema de você ter um judiciário branco e masculino. E pode parecer meio um pouco absurda essa pergunta, mas essa pergunta é uma pergunta que é feita diariamente. Qual o problema? Afinal de contas, aprendemos nas faculdades de Direito que o judiciário é um poder técnico e que aplica a lei de forma neutra. Então, você aplica a técnica jurídica. Se você é um poder técnico e neutro, tanto faz que esse poder técnico e neutro seja formado por homens brancos, né? Afinal de contas, ele aplicará a lei tecnicamente. Esquece, porém, de dois detalhes. Primeiro, quem defende essa tese, que como se defende? Primeiro, esquece que o judiciário nunca foi neutro, né? Ele nasceu para ser neutro. O quadro histórico em que esse judiciário foi criado, que foi o século XVIII, final do século XVIII, período das revoluções burguesas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, teve um fim, né? Criou-se um Estado limitado para permitir que as leis do mercado regessem a nossa vida, né? Foi o Estado da ortodoxia liberal. Esse Estado liberal capitalista ainda persiste alguns séculos depois, sob outras formas, ainda que sob Estado de bem-estar social, ainda que
do ponto de vista normativo e não no caso concreto, mas o Estado ainda tem seus fins. E o Judiciário tem que atender como função de Estado, como braço do Estado, ele tem que atender esse fim. Por isso que eu digo que é dever do Estado ler o direito conforme uma sociedade livre, justa e solidária, porque esse é o fim que está na nossa Constituição. Então ele não pode ser neutro. E a segunda circunstância de subimportância de subimportância é que juízas e juízes também não são neutros, né? A estrutura do judiciário não é neutra e juízas e juízes, lamento informar, mas não são neutros. Juízas e juízes são influenciados pelos mais diversos fatores da sua vida. Os valores familiares, os valores da sua família, a classe social a que ele pertence, o bairro que ele morou, a escola que ele estudou, a faculdade que ele cursou, os valores morais vindos da sua família, da sua igreja ou da sua não igreja, né, de não frequentar igreja, as suas escolhas políticas, o seu perfil ideológico, em suma, tudo isso fazendo parte da sua experiência de vida, né? Da sua visão de mundo que ele inevitavelmente vai ter da sua experiência de vida. O juiz não é neutro. E a experiência de vida do juiz brasileiro é a experiência de vida do homem branco. E o que isso significa? Significa, por exemplo, que 65% dos juízes brasileiros, ou quase 80% dos juízes dos tribunais, mais de 80% dos ministros dos tribunais superiores, nunca andou numa rua escura, com medo de ser estuprado. Porque existem pesquisas, né? Eu já li pesquisas no sentido perguntando para homens e mulheres qual o seu temor de quando você anda numa rua escura. Homens dizem, tenho medo de ser assaltado. Mulheres dizem, tenho medo de ser estuprado. O que é isso? É produto do sexismo, né? Do que se chama aí de cultura de estupro, e que ficou muito claro naquele lamentável caso do estupro coletivo do Rio de Janeiro, e a forma pela qual a vítima foi ouvida, né? E as conclusões iniciais que se chegaram em torno da vítima. Esse é o juiz brasileiro. Não é culpa dele, aliás, né? Essa é a sua experiência de vida. Muito bem. Também mais de 98% dos juízes brasileiros nunca sofreu racismo de Estado. Ele nunca estava andando na rua, de repente um policial parou, né? Mandou ele encostar a mão na parede, né? Deu uma batida só por causa da cor da sua pele. Ele não sabe o que é isso. Isso não faz parte da sua experiência de vida. É culpa dele? Vou culpar o juiz por isso? Não. Isso é um produto da nossa sociedade. Isso é produto da nossa sociedade. 99,9% dos juízes brasileiros, eu digo isso porque apenas 0,1% dos juízes e juízes brasileiros se declararam indígenas, 0,1%. Então 99,9% dos juízes brasileiros jamais teve medo de perder um pedaço de terra que considera sagrado, em razão de um empreendimento turístico, aí, como tem acontecido aí no sul da Bahia nos últimos tempos, ou em razão da expansão do agronegócio que tem violentado indígenas no nosso centro-oeste. Eu sempre gosto de lembrar que a terra para o indígena é algo muito diferente da terra para o branco, né? Para o branco europeu, ou para o não índio. Né? Para o não índio, terra é algo comercializável, você pode alugar, vender, trocar, especular, direito seu, né? Está na lei. Para o indígena não, né? A terra faz parte do seu modo de vida, é onde moram entidades religiosas no qual ele acredita, é o local onde estão enterrados os seus antepassados. Então daí, por exemplo, o estranhamento quando o Estado fala assim, não quero demarcar esse pedaço de terra, mas eu te dou outro do mesmo tamanho, e o indígena fala, não, eu quero esse lado da estrada e não o outro lado da estrada, porque minha mãe está enterrada nesse lado da estrada. Não, do outro lado da estrada eu não vou desenterrá-la, porque aquele lugar é um lugar sagrado.
Mas 99,9% das juízas e dos juízes brasileiros não tem essa experiência, muito certamente nunca passou por isso. Portanto, democratizar o judiciário é também democratizar a composição deste mesmo poder judiciário. Daí que temos que pensar em algumas medidas para forçar essa democratização, já que a suposta evolução da nossa sociedade não tem levado a um pluralismo no âmbito interno da magistratura. Que tal pensarmos, por exemplo, em cotas raciais para juízas e juízes, né? Essa é uma demanda de 2013 da Associação de Juízes para a Democracia. A gente escreveu uma nota técnica que foi utilizada, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça. Provocamos algumas revoltas entre magistrados e magistradas do Brasil, provocamos revoltas entre promotoras e promotores, advogadas e advogados também, porque vamos ser justos, né? Não é o judiciário que é conservador, né? O sistema de justiça é todo conservador. Estou aqui falando do judiciário, que é o foco do debate, né? Mas eu também poderia falar da advocacia, poderia falar do Ministério Público, poderia falar de outros sistemas todos aí, né? Infelizmente, ninguém sabe. Há pouco tempo atrás, acho que no ano passado, se eu não estou enganado, o Conselho Nacional de Justiça, que é o suposto órgão de controle externo do judiciário, até né, um órgão externo é insuficiente, eu sempre digo isso, mas pior sem ele, não tenho dúvida nenhuma disso. Esse órgão, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma norma determinando a instituição de cotas raciais nos concursos de ingresso à carreira da magistratura. Só que, que pese a boa vontade, ele, ao meu ver, falhou em dois aspectos, que podem ser corrigidos. Primeiro, ele esqueceu dos indígenas, né? Ele só falou da questão dos negros, que é relevante, mas não é o suficiente. Em segundo lugar, ele não eliminou o que a gente chama de nota mínima. No concurso da magistratura, normalmente você tem que tirar uma nota mínima para passar, então não é um concurso candidato-vaga. Em São Paulo, por exemplo, que é o maior tribunal do país, abrem 200 vagas para o concurso, só que passam 80 apenas. Por que passam 80? Porque só 80 tiraram 5, no mínimo 5. Se você não eliminar essa nota mínima, basta você dizer que o cotista fez a nota mínima e que você não preenche cota nenhuma, portanto. Né? Então você tem que tomar cuidado, e o nosso país é cheio disso, né? De tornar o direito escrito, né? a luta pela escrita da lei, uma letra morta, né? Temos que tomar cuidado para que isso não ocorra. Claro, a cota racial é apenas um exemplo do qual eu poderia falar e que não é suficiente, né? Vamos reconhecer. Né? Também pouco adiantará se esse negro indígena continuar vindo de um sistema de ensino jurídico acrítico, um sistema jurídico que ensina que o direito, eu não falar isso evidentemente, literalmente, mas no final das contas a mensagem é que o direito nasce em árvore, né? Como uma maçã que nasce em árvore, nasceu do nada, nasceu da natureza, né? E esquecendo-se o caráter histórico dos direitos, o caráter social, né? Não é um ensino crítico, na verdade é um ensino que ainda é focado no positivismo, não positivismo jurídico, mas apenas, mas algo até mais grave que é o positivismo filosófico do século XIX, do Augusto Comte, né? Aquela ordem e progresso na bandeira brasileira, que significa vamos colocar ordem, ou seja, vamos prender pobre, né? Para o progresso do país, que significa expandir os projetos econômicos para todo o país. E os índios que o digam, né? Eu acho que deve doer bastante para o indígena quando viu o lema do governo federal, ordem e progresso, né? Porque é isso que ele significa do ponto de vista histórico. E o ensino jurídico brasileiro é isso, né? Esse ensino que, no final das contas, coloca o saber branco europeu como superior aos demais saberes. Então, se o negro ou indígena ainda continuar vindo desse ensino jurídico acrítico, ele, no final das contas, poderá reproduzir o mesmo ensino opressor, a mesma aplicação do direito opressor.
também é preciso fazer outras reformas mais amplas, outras reformas do sistema de justiça, como eu disse. O problema, infelizmente, não é apenas do judiciário. Quando eu falo de falta de transparência do judiciário, né, o que leva, aí, por exemplo, às vergonhosas questões de remuneração do judiciário, constrangedoras questões, né, o velho auxílio moradia, né, mas que, na verdade, está dentro aí de todo um sistema do serviço público que não tem transparência nenhuma, né, e que, infelizmente, por vezes também se repete em outras carreiras, né. O Ministério Público está cheio desse tipo de coisa, de promotor cobrir férias de outro, então receber a mais por isso. Em São Paulo, infelizmente, tem outras carreiras aí que tem coisas muito parecidas. Então, é mais ou menos isso. O sistema como um todo é pouco democrático, mas a gente pode começar a democratizá-lo, né? O início de democratizá-lo é inserir um pouco mais de pluralismo dentro dele, pluralismo interno, para que a nossa sociedade plural, né? A abertura das Olimpíadas tanto festejou o pluralismo da sociedade, esquecendo apenas de dizer que quando chega no poder, né, e o judiciário é o poder do Estado, esse pluralismo existe, porque esse poder ele é branco e masculino. Obrigado. Bom, agora vou chamar aqui para a gente o Pablo Bezerra Luciano. Seja bem-vindo, Pablo. André, você volta no final, tá? Eu, como sou abusado, não obstante o espetáculo deprimente dessa semana, eu optei por fazer um PowerPoint. Espero ser um pouco mais bem sucedido do que os procuradores da República. Meu nome é Pablo Bezerra Luciano, sou advogado, sou cidadão, sou advogado, sou procurador do Banco Central também. Atualmente trabalho em Brasília e estudei na Paraíba, fiz o curso de Direito na Paraíba e tive experiências profissionais como estagiário no âmbito do Poder Judiciário na Paraíba, no âmbito do Ministério Público Federal também na Paraíba. Trabalhei como servidor do Ministério Público do Trabalho, também como servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e também como servidor da Justiça Federal. Então eu conheço razoavelmente bem o lado de lá do balcão. Eu estou do outro lado agora, né? Fui chamado por Juliano para tratar dessa questão do auxílio moradia e particularmente relacionado à denúncia que apresentei juntamente com quatro amigos, todos também advogados públicos federais, como eu, a respeito da conduta do ministro Luiz Fux, que, como todos vocês devem saber, já há 2 anos concedeu ele mesmo essa vantagem adicional para os membros do Poder Judiciário, e desde então não colocou essa questão à discussão de seus pares, de seus colegas no tribunal. Então, apresentamos essa denúncia e esse é o foco da minha discussão que eu trago para vocês hoje. Primeiro tópico que eu queria comentar com vocês é essa questão. A função jurisdicional sim, faz parte do exercício do poder político. E engraçado que
o André, o palestrante anterior, acabou de falar que há essa lenda de que a função jurisdicional é neutra, que ela é técnica, que ela não tem nada a ver com o poder político. É uma lenda que se difunde por aí, uma lenda que, na verdade, legitima e justifica e disfarça a questão de ser o poder judiciário, sim, uma das facetas do poder político. Isso é bom? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Desde que você compreenda a política no seu sentido mais puro, é bom. E a política é a arte de bem atender os interesses da sociedade. Mas como hoje em dia a política está criminalizada por quem? Pelo judiciário, ele faz questão de dizer que essa função dele é uma função técnica, neutra, que não tem nada a ver com a política. Porque a política, infelizmente no Brasil, foi demonizada. E aí eu sigo dizendo que numa república não existem pessoas inimputáveis exercendo cargos públicos. Não existem pessoas irresponsáveis por seus atos exercendo cargos públicos. Digo isso porque o próprio Poder Judiciário criou uma lenda de que ele não é responsável pelas suas decisões. Se quiser, ele recorra. Ele pode fazer o que quiser, que não pode ser responsabilizado. Aí, curiosamente, nós aprendemos em direito administrativo na faculdade que houve uma época no direito administrativo que o Estado não podia ser processado pelos seus atos. Afinal de contas, vigia aquela máxima de que o rei não pode errar. Se o rei não pode errar, ele não pode ser responsabilizado. Hoje em dia, aquela máxima do século XIX, que é tanto criticada nas faculdades para justificar a responsabilização do poder público, em geral, ela é negada para responsabilizar os juízes. E curioso, na Constituição nossa, que eu há algum tempo estou chamando de Constituição cortesã, e não Constituição cidadã, eu concordo que ela não foi criada em 1988 para proteger o cidadão. Isso foi uma versão, uma lenda criada para favorecer a dominação dos setores de ser. Então, a Constituição cortesã, ela prevê que os deputados e senadores, eles são irresponsáveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Prevê isso. Prevê também que o presidente da República, ele é irresponsável por atos estranhos durante o exercício do mandato, ele é irresponsável por atos praticados fora anteriores, né? Ou seja, a Constituição, ao falar de deputados, senadores e presidente, falou, olha, esses sujeitos aí, eles são responsáveis em alguma medida e de certo modo, mas ela não trouxe a mesma disposição para os juízes. A Constituição não fala que o juiz é irresponsável, não fala. Só que criou-se sim essa lenda, infelizmente criou-se essa lenda. E aí, analisando a Constituição, nós vemos que o Senado Federal é a instância que exerce controle político sobre a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, no artigo 52, inciso 2º, está bem claro, compete ao Senado Federal processar e julgar, entre outros, os membros dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o controle que é exercido, que deve ser exercido sobre os ministros do Supremo, ele é exercido, deve ser exercido pelo Senado Federal. Ele tem feito esse papel? Acho que não. Daí, quando é que o Senado pode exercer o controle sobre a atuação dos ministros do Supremo? Quando os ministros do Supremo saem da linha.
quando eles não cumprem os deveres de seu cargo. E a gente tem que saber, em primeiro lugar, que o STF, ele não é um conjunto, mero conjunto, uma reunião de julgadores solitários. O STF, ele é uma instituição, ele é um órgão colegiado, ele não é um amontoado de voluntários e juízes. Sendo o STF uma instituição, um órgão colegiado, ele deve falar como instituição, e não pela voz isolada de um ou de outro ministro. Então isso é bastante importante para justificar a denúncia apresentada. Uma das proibições que estão previstas no regimento interno do STF é a de conceder cautelares monocraticamente. Ou seja, os ministros do Supremo, eles não podem dar liminares sem consultar seus pares. Eventualmente, em situações muito específicas, eles podem conceder algo sozinhos. Mas quando eles fazem isso, imediatamente eles devem consultar o colegiado. É o que demonstra o regimento interno do STF, no artigo 8º, que fala que compete ao plenário e às turmas julgar, dentre outras questões, as medidas cautelares. O artigo 21 do regimento interno do STF, no seu inciso 4º e 5º, também demonstram que apenas em situações extremamente graves e excepcionais, os ministros do Supremo podem decidir cautelares. Em regra, eles devem submeter essas questões para o órgão colegiado, seja o plenário ou seja a turma. Daí vem a questão mais diretamente sobre o auxílio de moradia, né? O ministro Fux concedeu o auxílio de moradia nesses termos. E isso foi em 15 de setembro de 2014 e concedeu uma vantagem que estava prevista na Lei Orgânica da Magistratura para todos os juízes brasileiros. Será que isso faz sentido à luz da nossa legislação e à luz da Constituição? O ministro Luiz Fux embasou sua decisão no artigo 65, inciso 2º, da Lei Orgânica da Magistratura. Só que a Lei Orgânica da Magistratura fala que, além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens. Inciso 2º, da ajuda de custo para moradia nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do magistrado. Ou seja, pode ser concedida auxílio moradia sem lei específica para isso? Não. A Lei Orgânica da Magistratura proíbe que se conceda auxílio moradia sem lei. E o que o ministro Luiz Fux fez? Concedeu sem lei. E veja, outro detalhe. Artigo 65 fala em vencimentos. Será que esse artigo foi recepcionado pela nossa Constituição, particularmente após a emenda constitucional 19? Não. A Constituição mudou a forma de remuneração dos juízes. Não se fala mais em vencimentos. Os juízes são remunerados por subsídios. E o subsídio deve ser fixado em lei e em parcela única. É o que se demonstra a partir do artigo 93, inciso 5º, e artigo 39, parágrafo 4º. Subsídio foi criado, instituído para os membros da magistratura pela emenda constitucional 19 de 1988, como uma forma de moralizar a barafunda que era
a remuneração dos juízes, que ninguém sabia o quanto ganhava um juiz. Havia remunerações naquela época em 98 milionárias. Havia coisas como adicional, tempo de serviço, vantagens 1000. E aí o subsídio veio para como uma medida de transparência e de favorecer também o controle por parte da sociedade. Então, previu-se o subsídio como parcela única, de modo que a sociedade teria um maior controle e visibilidade sobre o que ganha ou deixa de ganhar os seus juízes. Ou seja, se a Constituição fala subsídios e não vencimentos, já se está claro aí que a lei orgânica da magistratura, quando fala em vencimentos, não se aplica mais, foi revogada pelo novo regime remuneratório da magistratura. Daí vem a questão, o que causaram essas decisões do ministro Luiz Fux? Em primeiro lugar, o Ministério Público também se aproveitou, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, que há muito tempo deixou de ser, nunca foi, o órgão de controle das condutas dos membros do Ministério Público, e se tornou um órgão meramente corporativista. O Conselho Nacional do Ministério Público ampliou esse auxílio moradia no valor de R$ 4.377 para todos os membros do Ministério Público do país, seja da Justiça Estadual, da Justiça Federal, dos membros do Ministério Público estaduais ou da União. Independentemente de previsão orçamentária, de lei. Para que lei, né? Para que lei? Aliás, o que é a lei nessa quadra, né? Isso ocasionou também reflexos nefastos em outras carreiras, pois é evidente que outras carreiras, vendo os juízes ganharem também essa vantagem de R$ 4.377, também foram atrás de inflar seus vencimentos de 1000 formas. Isso causou uma pressão muito grande, tem causado uma pressão muito grande no Congresso Nacional. As carreiras estão gladiando aí por aumentos desesperados, porque estão vendo uma diferença muito grande entre a remuneração dos juízes e de suas respectivas carreiras. Evidentemente, essa decisão do ministro Luiz Fux ocasiona o esgotamento dos recursos orçamentários e cotas em despesa de custeio. Por quê? Porque o auxílio moradia é pago pelos tribunais e pelo Ministério Público com verba que deveria ser destinada para pagar água, energia, terceirização, estagiário, papel. Então, o que é que se faz? Corta tudo, garante o auxílio moradia dos membros do Ministério Público. Vocês que trabalham na Justiça devem saber melhor do que eu o que está acontecendo. Diminui o horário de atendimento. Tudo para manter o sacrossanto auxílio moradia. E aí o judiciário vai chorar: o legislativo cortou a minha verba, não tem orçamento suficiente. Demoniza o poder executivo, demoniza o poder legislativo, quando na verdade o orçamento deveria ser, mas sempre foi protagonizado pelo poder legislativo. É o legislativo que define o orçamento, o que deve se pagar para política X, política Y, poder X, poder Y. E isso gera uma cisânia muito grande entre os poderes também, não é? Outro reflexo dessas decisões do ministro Fux foi a edição da criminosa medida provisória 711 de 2016. Por que eu digo criminosa? Porque a Constituição prevê
que crédito extraordinário só pode ser aberto em situações extremamente graves. Caso de guerra, comoção interna, desastre. Aí o que é que fez a presidente Dilma? Praticou um crime de responsabilidade gravíssimo, extremamente grave, abrindo mais de 400 milhões de crédito extraordinário para pagar auxílio moradia para juízes, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas. A presidente Dilma baixou essa medida provisória porque ela gosta, porque ela é simpática aos juízes, ou porque ela foi chantageada? As decisões do ministro Fux também causaram críticas intensas nas redes sociais. Foram criadas no Facebook, por exemplo, diversas páginas, não auxílio moradia, contra os privilégios dos membros do judiciário. Então isso está gerando uma crítica social que pode se agravar com o passar do tempo e agravando também um processo de deslegitimação social do sistema jurídico como um todo. Não é só, se trata aqui de deslegitimação apenas do exercício do poder jurisdicional. Todo o sistema jurídico termina sendo afetado. O cidadão deixa de acreditar. Deixa de acreditar. Bom, esse quadro aqui talvez seja bem difícil de enxergar, mas isso mostra outra consequência da decisão do ministro Fux. O teto virou piso. A remuneração em 2015. Vejam, essa primeira barrinha aqui, essas duas primeiras barrinhas significam o total bruto, a primeira mais alta aqui, e essa menor, o total líquido da média dos ministros do STF. Veja que os ministros do STF, a maioria deles anciões, já poderiam se aposentar há muito tempo, então eles recebem aquele abono de permanência. E aí, naturalmente, eles já terminam ganhando além do teto por conta desse abono. Mas vejam, o que eles ganham não chega nem perto do que o camarada lá de São Paulo, ex-presidente do TJ de São Paulo, que é essa penúltima aqui, aquele que falou que é preciso conceder auxílio moradia para comprar terra no Miami, ganhou. Esse camarada aqui ganhou mais de R$1 milhão, esse aqui. E no meu levantamento, Marvan Martins Vieira, da Procuradora-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, foi foi aquele que recebeu a maior remuneração, muitas vezes superior à remuneração recebida pelos ministros do Supremo. Então, diante desse quadro, eu e mais 4 amigos ficamos tentando cogitar um plano para combater esses efeitos nefastos. O que fazer? E aí nós, primeiramente, verificamos que a Advocacia Geral da União tentou impugnar por diversas formas, muitas formas, essas decisões do ministro Fux, sempre sem sucesso. E aí verificamos, fizemos uma análise crítica do regimento interno do STF, descobrimos que lá não existe previsão, absurdo, não existe previsão de nenhum instrumento, de nenhum meio para se combater a usurpação pelos ministros da competência do colegiado. Mais grave, no regimento interno do STF, não existe previsão de nenhuma sanção
aos ministros do STF? Nenhuma. Isso é muito grave. Em outros tribunais até tem, mas no ministro, no regimento interno do STF não tem. E aí verificamos então que o Senado poderia ser essa instância capaz de exercer controle sobre a atuação do ministro Luiz Fux, a partir do texto constitucional. Daí veio a ideia de apresentar uma denúncia. Essa denúncia ela seu primeiro esboço foi finalizado no dia 8 de abril de 2016. Só que aí ela ficou aguardando o melhor momento para ser apresentada. E era a época que a Câmara estava debatendo a primeira fase lá do impeachment da Dilma, só se falava disso. Então a gente achou que não era um momento apropriado de apresentar então a denúncia por volta de abril. E ficamos também durante cerca de um mês e meio procurando também outros apoiadores. Tivemos contatos em professores, imprensa, assim, para tentar potencializar a denúncia que nós estávamos tentando apresentar. Então a denúncia ela foi, os autores da denúncia são Adriana Reis Albuquerque Menezes, Carlos André Estuda Pereira, Carlos Mário Cabral Coutinho, eu e o Wilson Marcelo Malco Vedana. Todos nós somos advogados e também advogados federais. Apresentamos que achamos que era o nosso dever como cidadãos. Nós tínhamos ciência de toda essa de todo o absurdo da situação e consideramos que a gente não podia ficar parados, assistir impávidos isso que estava acontecendo, que continua acontecendo. Então ela foi apresentada no dia 31 de maio de 2016, uma quarta-feira. Houve uma grande repercussão nas redes sociais e também na grande mídia. Curioso é que a imprensa, os órgãos de comunicação relacionados mais ao meio jurídico não repercutiram. Não repercutiram por medo. Evidentemente por medo. Foi uma das nossas decepções. Imaginávamos que poderiam ser boicotados pela imprensa e esse boicote veio pela imprensa especializada no meio jurídico. Quais eram as nossas expectativas? Nós imaginávamos que a denúncia não surtiria o efeito de caçar o mandato do ministro Fux. Não tínhamos essa esperança, porque sabemos de toda a dificuldade que se coloca num processo como esse. Mas imaginávamos que o senador presidente do Senado, o Renan Calheiros, pudesse, pelo menos, colocar na sua gaveta a denúncia. Só que ele não fez isso. Já no dia seguinte, mandou arquivar. Mandou arquivar com desconsideração total do que foi dito na denúncia. E o que ele disse? Este Senado Federal, principalmente por meio da Lei 1079, não se prestará ao papel de palco e holofote para demandas corporativas, políticas ou pessoais. Nota-se, inclusive, que alguns dos subscritores da presente denúncia, não raro, são citados como candidatos ou aspirantes a diversos postos-chave em suas carreiras. O que em si não é condenável, contudo. O que
ensino é condenável, contudo, a Lei 1079 e seus delicados efeitos não podem se prestar a esse fim. Isso ele fez porque deu um Google no meu nome, deu um Google no nome dos outros colegas e verificou, por exemplo, que eu, atualmente, integro o Conselho Superior da AGU. É uma função que só me dá trabalho, não sou remunerado por ela. Fui também presidente da minha associação, da minha carreira. Também uma função que não me rendeu zero, não ganhei nada, termos financeiros com ela, só ônus de trabalho. Não era liberado para exercer, então eu continuava trabalhando. E assim, outros denunciantes também, isso ocorreu também com outros dos denunciantes. E ele falou mais, não podemos adotar uma postura de criminalização desmedida de atos e decisões judiciais por conta do inconformismo de seu mérito, por mais nobre que sejam os interesses de cidadãos, associações, autoridades, etc. Ou seja, com isso, o senador Renan Calheiros mostrou que quem manda mesmo nesse país não é o cidadão, não é nada. Quem manda mesmo nesse país não é ele também, não é o senador Renan Calheiros, não é Dilma, não é Lula, não é Cunha. Quem manda nesse país há décadas é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário unido com o Ministério Público e a mídia. Quem diz isso não sou somente eu. J.J. Calmon de Passos, processualista, jurista baiano, dizia isso. E ele, há décadas, disse isso, batia nessa tecla, ninguém ouvia. Ninguém ouvia. Achava que ele estava louco de H. Como o meu tempo já está finalizando, isso aqui são algumas questões que a gente precisa trabalhar para mudar esse estado de coisas. Combater a banalização do controle de constitucionalidade brasileiro, que do jeito que está, só fortalece o arbítrio judicial. Precisamos banalizar a utilização dos princípios jurídicos, que hoje em dia se decide qualquer coisa com base em princípio, coisas mais absurdas do mundo, o juiz cria princípio para decidir. Combater a teoria unitária do ordenamento jurídico, segundo o qual o direito é aquilo que o judiciário diz que é. Precisamos combater o instrumentalismo processual, uma doutrina linda, belíssima, o instrumentalismo processual, mas que no fundo instrumentaliza o cidadão, instrumentaliza o advogado, instrumentaliza as partes do processo. Quem se torna o fim do processo? O juiz. Olha, a nossa Constituição é a única, talvez seja a única, que fala que o advogado é essencial à justiça. Mas no dia a dia é a que mais mostra a desvalia do cidadão e do advogado. Por quê? Não porque o juiz não lê a petição. Não só por isso. Hoje em dia a coisa está tão absurda que ele não lê nem mesmo suas próprias decisões. O juiz não lê os magistrados. Quem faz todo mundo sabe que quem faz as decisões não são os juízes, eles não leem. Não leem. Precisamos fortalecer o legislativo como instância, a única instância capaz de controlar, aprofundar o contraditório e o papel essencial da advocacia. Finalizando, e acabar também com os tais julgamentos em tese. Olha, a Constituição fala, a Constituição cortesã fala que compete ao Senado, ao STJ e ao STF
ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas pelos tribunais quando violarem a lei federal ou negarem vigência à lei e tal. Do mesmo modo, fala para o STF, compete ao STF julgar as causas em grau de recurso extraordinário. Ou seja, a Constituição não permite julgamentos em tese. Todos os tribunais devem analisar as causas, os dramas colocados nos processos, as petições de advogados. Para isso, tem que aumentar o número de juízes no STJ. 33 ministros, né, desde 88. A sociedade, naquela época, tinha nem 150 milhões de habitantes, hoje tem mais de 200. Como é que fica 33 ministros no STJ para julgar? Não tem condição. Aí ficam criando pedaladas processuais para desafogar o trabalho dos juízes. Mas a qualidade das decisões, isso aí fica para... Um parágrafo final. Eu trouxe aqui uma parágrafo final do processualista Tomão de Paz, que tem muito a ver com esse evento de hoje. As coisas só mudam significativamente a longo prazo, mas ao curto e médio prazos, que são pontes que precisam ser atravessadas. Se não iniciarmos agora a nossa resistência, não haverá mudança alguma amanhã. E essa resistência é pessoal. Sem passar pelo indivíduo, nada se institucionaliza. Nada se torna socialmente significativo. Então é isso. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar para vocês. Estou muito feliz de o Sintraeng e o Serjus e o Sinjus e o Sindirrede BH terem organizado esse evento. E eu acho que realmente é um debate que está faltando, é um debate que precisa ser aprimorado e levado adiante. E só queria fazer só mais um comentário. Esse bonequinho que está aqui no folder me lembrou muito o Beethoven. Não sei se foi a intenção. O cara seguiu carrancuda, né, e séria, mas eu não consigo, só uma crítica, não me lembro não. Eu não consigo ver uma homenagem mais inadequada, porque Beethoven era um republicano. Beethoven, quando ele compôs a sua terceira sinfonia e queria homenagear com ela o Napoleão. Na época que Napoleão encarnava os objetivos da Revolução Francesa, a ideia de república e tal. E aí, pouco antes de completar a sua sinfonia número 3, o título dela era Bonaparte. E aí ele ficou sabendo que Napoleão se coroou como imperador. Beethoven ficou sabendo. Aí, imediatamente ele riscou a dedicatória Bonaparte e colocou a memória composta para celebrar a memória de um grande homem. Então, se fosse para colocar aqui uma figurinha alusiva a alguém, eu acho que Napoleão Bonaparte seria mais adequado, como aquele que realmente reina, impera sobre nós, os cidadãos tornados servos. Muito obrigado. Bom, Pablo, nós que agradecemos e fique aí à mesa. Eu vou chamar novamente a Júnia e o André para ir para a mesa. E agora, gente, a gente vai ter um momento de intervenção das pessoas que estão presentes. Quem quiser falar, passa o nome ali para a Ju e vem aqui na frente para poder fazer a sua intervenção. Enquanto isso, a Júnia e o André vão estar aqui. Eu vou ficar por aqui, tá, gente? Quem é o primeiro aí, Júlia? Deixa eu já tem, eu lavo. A Ju está usando a prerrogativa da caneta aqui, gente.
Exatamente, porque ela está com a caneta. O Napoleão. É. Napoleão. Bom dia a todos. É uma breve intervenção, serei breve, não vou fazer um discurso. É só mesmo pergunta aos dois palestrantes, o doutor André e o doutor Tara. Ao senhor, eu gostaria de saber, o senhor falou muito em cota para negro e índio, mas não mencionou o cota deficiente. Eu tentei buscar se eu conheço algum juiz que tem alguma deficiência, não conheço, não me lembro aqui agora. Trabalhei no Tribunal do Amazonas 11 anos, não vi. Trabalho hoje também na Bahia, trabalhei aqui em Escola, não vejo. Então, não sei se é uma fronteira fechada, o que é. Agora abriu a cota para negro, mas não abriu para deficiente. E é a cota que eu acho justa, né? Embora seja negro, não vejo motivos para, assim, tanto enfoque, né? Quanto ao deficiente, que acho que isso é mais necessário que o livro. E para o doutor André, saber dele, porque o Pablo, perdão, em relação a essa cota, o quinto constitucional dos tribunais de justiça, aí a aberração vai aumentando. No STJ é um terço, e no Supremo é o total, é 100%, que são juízes não oriundos da carreira da magistratura, né? E da noite para o dia, a gosto da autoridade, né, competente, viram magistrados, né? Principalmente na mais alta corte, a autoridade que aponta quem vai ser o magistrado é quem vai julgar daqui a uns tempos. Então eu gostaria de saber o posicionamento de vocês dois acerca disso. Obrigada, Olavo. Ju, e quem é a próxima? Ju e depois o Luciano. A Ju está fazendo isso, eu faço quando ela fala. Bom, Ju, depois o Luciano. Bom dia a todos e todas. Então, eu só queria, na verdade, complementar um pouco as falas e lembrar a todo mundo que desde 1824 os ministros do STF são escolhidos da mesma maneira, que é a indicação pelo presidente da República. Então, a Carmen Lúcia, quando ela fala no discurso de posse dela, que a sociedade evoluiu e o judiciário não evoluiu, eu acho que esse é um exemplo muito bom da falta de evolução do judiciário. E aí, Pablo, desculpa a minha ignorância, a minha falta de cultura, mas quando me passaram esse material, eu não reconheci o Beethoven nesse material. Eu reconheci um juizinho usando uma peruca e um mocassim vermelho para mostrar essa falta de evolução mesmo do judiciário, né? O juizinho de peruca, que coisa mais antiga, que coisa mais que demonstra essa coisa da sociedade que não evolui. Dá para lembrar o Luís XIV, não? Vamos ficar com ele. O judiciário, ele sempre foi, eu acho que ele era um poder desacreditado pela sociedade em decorrência da morosidade e em decorrência dos privilégios. E agora, com esse espetáculo midiático todo criado em torno da operação, primeiro em torno do mensalão e agora em torno da Operação Lava Jato, eu acho que a sociedade ela tem depositado grandes esperanças no judiciário, até mesmo porque o nosso legislativo e o nosso executivo está essa vergonha que a gente está assistindo aí todos os dias. Então a sociedade deposita essa grande esperança no judiciário, e aí por isso que eu acho importante esse debate, para a gente perceber de que judiciário a gente está falando e em que judiciário nós estamos depositando as nossas expectativas, né? E aí eu aproveito para falar o seguinte, esse judiciário cheio de privilégios que foi muito bem relatado aqui pelos nossos palestrantes, esse judiciário que decide contra os negros, contra as mulheres, contra os pobres, e é esse judiciário que se dá benefícios, privilégios, como o auxílio moradia, né, sobre o qual falou Paulo. E aí faz propaganda da cartilha que está dentro da pastinha que foi entregue para vocês no começo do evento, que é uma cartilha que explica por que a gente fala tanto desse auxílio moradia, qual é a imoralidade tão grande que todo mundo fica reclamando. Primeiro, o valor dele, né, gente? Ele é R$ 4.377,73, que é pago ao conjunto da magistratura brasileira. E aí não só os magistrados, os membros do Ministério Público, algumas defensorias públicas, membros do Executivo e do Legislativo
Alguém sabe me dizer quem decidiu? O judiciário mesmo falou, olha, isso aqui é uma parcela indenizatória, não integra o teto remuneratório. Olha que gracinha, né? Assim fica fácil demais. Então, e aí, essa parcela que é indenizatória deveria se... Como é que você é indenizado? Eu gastei, comprovo meu gasto e sou indenizado em valor até R$ 4.377. Acontece que não, que é pago indistintamente a todos os magistrados e magistradas. Inclusive aqueles que possuem imóvel próprio, inclusive aqueles que são titulares naquela cidade que estão exercendo a sua função, inclusive aqueles que são casados entre si, os dois recebem esse benefício. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Faço propaganda da cartilha, porque a cartilha explica detalhadamente todas essas questões. Muito obrigada. Agora a Luciana e depois Maria da Conceição. Eu queria ser breve, agradecer, né, a professora Júlia e parabenizá-la pelo trabalho, eu sei que a assessoria é um trabalho bem difícil, na vocação mesmo, né? A doutora André já conhecido, muito obrigada, e foi bom conhecer, né, o juiz da democracia, e eu tenho falado disso nos meus grupos, né, tentar divulgar, porque é uma informação que quase ninguém conhece, né? E foi muito bom conhecer o doutor André, prazer tê-lo de novo. Fábio, assim, eu tenho orgulho assim, particular, né, de estar aqui vendo você falar, porque desse universo que a gente vê, auxílio moradia, todo mundo fala quantas pessoas que fazem, assim, dão algum passo para poder, sim, tentar despertar a população para esse problema, né? Então, assim, todo mundo fala quantos milhões tem no Brasil, né, operadores do direito. Então, minha pergunta vai para você. Você acha que valeu a pena, depois daquele arquivamento e aquela declaração do Renan, se você faria tudo outra vez? E também, quais os mecanismos você poderia, assim, passar aqui para a gente, que poderia mobilizar, assim, incentivar os demais operadores do direito, para que ele caminhasse, assim, você fosse um exemplo, né, para a gente acreditar que a gente consegue mudar essa estrutura aí de 1824, né? Inclusive essa eleição, né, dos ministros da STF, né? Porque eu acredito muito nessa tese que você falou. Eu falo isso muito. Quem manda aqui tem muito tempo, é o STF. Então, muito obrigada a vocês três por estarem aqui. Bom dia. Eu fiquei com 3 questões hoje. E é uma para cada um. Primeira, para vocês, eu coloquei, né, se o dano é máximo, né, se o sujeito ficou preso há 20 anos, por que não calcular essa indenização em função do agravo, né, de ficar preso, não em função da pessoa. Então, calcular em função do agravo, porque se o erro é máximo, então a indenização, do meu ponto de vista, também deveria ser máxima. E ser construído uma nova jurisprudência em função do agravo, e não em função da pessoa. A outra questão, falo para o senhor, que é com relação ao judiciário, houve interiorização da justiça, por exemplo, da Justiça Federal, né, da qual eu faço parte, e não houve interiorização da Defensoria Pública da União. E muitas vezes a sentença e a parte que é pobre, ela não tem condições de recorrer. E aí? A outra sua questão com relação ao controle, não seria o caso de a gente aproveitar o momento de Citraene, por exemplo, do sindicato, fazer um abaixo-assinado, a gente fazer uma proposta de emenda à Constituição para se criar esse controle que falta? São essas questões que eu queria fazer. Obrigada. Obrigada a você. Agora é o Chico Bento, né? Chico Bento e depois a Deise. Pode fazer. Pode, a inscrição é com a Juliana. Eu chamo um e já deixo o próximo preparado. Bom dia a todos.
Eu queria formular uma indagação a Júnia, da Defensoria, que me parece que foi ontem ou anteontem que saiu uma decisão do Poder Executivo Federal com relação à remuneração dos defensores. Queria que fizesse uma manifestação e, se possível, uma interpretação dessa sinalização em relação aos trabalhadores em geral. Me parece que até o tratamento em relação à defensoria, embora ela seja parte também do judiciário, né, ou da defesa do cidadão, que sinalização vocês interpretam sobre essa colocação, esse impedimento, essa negação por parte do Executivo, que isso estaria sinalizando de uma forma geral para aquelas trabalhadoras. Com relação ao André, eu queria parabenizá-lo novamente e pedir para que ele se torne um assíduo frequentador do território mineiro e para a construção dos instrumentos de defesa da democracia que o Judiciário, felizmente, esboça através de alguns membros, e eu espero que isso se fertilize e prospere. Com relação ao André, eu queria só colocar um esclarecimento em relação à expressão, embora eu não esteja representando o Straeng, que essa peruca é um arremedo da magistratura britânica. Eu acho que com essa intenção que foi ilustrado isso aí. Inclusive mostrando o eurocentrismo que nós temos em quase tudo que se tem aqui nos trópicos. Obrigado. Obrigada. Eu trabalho no Justiça Federal e só para contextualizar a respeito do que foi comentado em relação aos índios, né? Nós tivemos um congresso esse ano em abril, em que, pese não achar o fórum adequado, houve uma manifestação de indígenas, não me recordo se era no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, fazendo uma denúncia exatamente da matança. As índias estavam sendo estupradas, os territórios sendo violados, com vistas à extinção daquela etnia para que se apoderassem dos territórios deles. A situação é muito grave, está longe dos nossos olhos dos demais estados, né? Só para contextualizar. A questão das cotas, doutora André, eu queria, não sou contra as cotas, vou deixar bem claro isso, gostaria somente de uma reflexão a respeito. Como os concursados, no caso dos cargos juízes, que é o movimento, né? Especificamente, você, como concursado, você busca a melhor prestação possível. E o fato de repente, não ter uma nota mínima, não afetaria, de repente, essa qualidade, porque você tem que ter dentro dos seus quadros os melhores. Isso não significaria uma questão de baixa da qualidade? É uma reflexão somente que eu estou colocando. Em relação ao moradia que foi colocado, realmente fica difícil você empreender movimentos em função da justiça, seja trabalhista, justiça A, B ou C, quando você tem todo o dinheiro do custeio saindo pelo ladrão do auxílio moradia. Eu acho que é difícil o engajamento da sociedade se você tem essa realidade. Então, você usa o dinheiro do custeio para pagar um privilégio. E como que você vai conseguir engajar vamos dizer assim, engajamento de todos? Há sim um movimento contra, mas eu acho difícil você, se você não vê uma reação dos próprios membros, que é um ou outro só que, né, se volta contra isso, então eu acho que é bem difícil. Em relação a essa proposta da nova Lomã, com a sua
Estamos dentro da República, a justiça que se tem, ela é cada vez mais cheia de privilégios. Né? Da doutora Júlia, queria uma rápida palavra sobre a estrutura da Defensoria Estadual, porque a Defensoria Federal nós temos mais contato, né? E a realidade da Defensoria Federal, em que pese sempre ser o primo pobre, eu vejo que hoje ela está muito mais bem estruturada que quando começou. E não sei se essa é a realidade da Defensoria Estadual hoje. E ao doutor Pablo, há um levantamento aí da PEC 62, se não me engano, que busca a desvinculação desse efeito cascata para que seja dado aumento somente, a meu ver, o intuito é esse, somente ao STF. Com isso, as demais carreiras, a AGU, Defensoria e etc., ficariam. É lógico que há um efeito cascata para os estados, sabemos das realidades precárias que os estados sofrem. Esse efeito cascata é pernicioso, sim, mas ao mesmo tempo você possibilita que você aumente o subsídio sem privilegiar as demais carreiras. O que o senhor pensa nisso? Obrigada. Desculpa, agora é a Márcia, depois a Juliana e depois o Robert. Se mais alguém quiser se inscrever, por favor. Bom dia, mais uma vez parabenizar pelo evento, parabenizar pela ação, né? Mais do que discurso, tomar atitude. Eu gosto muito disso, eu valorizo muito disso, isso eu também sou de tomar atitude. Eu gostaria de estar falando de outros assuntos aqui, mas a gente tem que retornar, eu vou retornar com uma forma de depoimento. E também serve para esclarecimento, afinal de contas eu acho que talvez eu seja a única pessoa que possa falar isso aqui, então eu vou falar. Na década de 90, eu morei em São Paulo e prestei um concurso público. Esse concurso teve edital, foi publicado, né? E durante o processo de seleção desse concurso, tinha prova, tinha redação. A prova foi ok, a redação foi ok, eu fechei como de costume. E depois havia um outro processo, durante essa etapa de seleção, onde a gente tinha que ficar cara a cara com os examinadores, e aí eu fui eliminada, mas quando eu olhei para o meu lado, tinha uma série de moças eliminadas. Detalhe que a gente tinha um pré-requisito para admissão, porém a gente tinha alguma coisa em comum, que era o tom de pele. Enquanto que outra candidata que esteve o tempo todo com a gente não tinha um pré-requisito, passou. Sobre a questão das cotas, desde a década de 90, eu aprendi, por experiência, que o fator escolaridade e outros, ou até mesmo condição social, não é fator único que propicia a inclusão. Porque, a depender do examinador, conforme o critério utilizado, ele pode fazer uso desse instrumento. Então, eu vou aqui colaborar com o nosso palestrante e reafirmar a necessidade de cota, porque o objetivo de quem exclui por cor é não ter uma pessoa daquela cor. Se ele tem a cota, se ele criar mecanismos para excluir alguém daquela cor, um outro da mesma cor vai substituir. Esse é o objetivo da cota, não é para ajudar a pessoa. E também, isso não como se diz, se o serviço público deve incluir os melhores, ele não é mecanismo de excluir os melhores. Porque se o melhor era escolhido através de nota, eu e todas as outras eliminadas deveríamos estar lá. A questão é racial, né? Esse foi um episódio, mas tem outros também, né? O mais recente é o que eu vivo, é que eu limpo a minha sala. Eu pego a vassoura, eu pego o rodo, eu pego o pano e limpo a minha sala. Por que eu limpo minha sala? Porque as faxineiras limpam a sala de todas as funcionárias e não limpam a minha. E se eu vou reclamar, o problema é meu, não é dos outros, porque os outros não têm a sala limpa. Então eu pego a vassoura, o rodo e o balde e limpo a minha sala. As pessoas ficam me olhando e agora eu sou a louca. Porque
uma outra pessoa numa situação igual, no mesmo cargo, para se comparar que tem um tratamento diferenciado.